Amigas, amigos, olá. Interessante pergunta de um aluno durante essa semana na aula introdutória às relações internacionais. Os Estados Unidos hoje atuam à luz do realismo político nas relações internacionais, como as instituições internacionais mundiais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Tribunal Penal Internacional, a Organização das Nações Unidas, a OTAN, como essas instituições reagem à posição dos Estados Unidos realista nas relações internacionais. Para tentar responder essa pergunta com algum grau de profundidade, eu encontrei um artigo interessante, um artigo de Rafael Cohen, da Rand Corporation, artigo intitulado A América sob Trump é o grande experimento dos realistas. Diz Rafael Cohen na introdução do artigo, os Estados Unidos e seus adversários estão realizando um novo experimento sobre essa questão em tempo real, testando-se uma política externa baseada estritamente no interesse próprio e implementada quase exclusivamente por meio de políticas de força, é benéfica ou mesmo viável na era moderna. Vamos tentar averiguar alguns aspectos desse artigo e tentar averiguar também a demanda deste aluno, as tensões dos Estados Unidos à luz do realismo político com as instituições internacionais. Primeiro nós precisamos entender realismo político. Eu acho que isso fica mais fácil em oposição a outra teoria que mais é combativa ao realismo político, o liberalismo. Fez esse quadrinho com 3 aspectos básicos do realismo e do liberalismo: natureza do sistema internacional, ator principal e objetivo político externo, objetivo da política externa. No realismo, a natureza do sistema internacional é entendida como anárquica, os países em constante competição. Por que os países? Porque é o Estado que é o principal ator do sistema internacional e este Estado atua com vistas a reforçar, a manter, a ampliar o seu poder nas relações internacionais. Se o sistema internacional é anárquico, a partir da lógica realista, não há um ente central que organize esse sistema. Isso também é pensado no liberalismo, mas há possibilidade de cooperação entre esses entes estatais, dada a crescente interdependência entre eles, e, consequentemente, essa cooperação não deixa de ser bem-vinda, tendo em vista a sua interdependência entre esses entes estatais. O ator principal é o Estado, mas junto com instituições e com outros atores relevantes. Enquanto o poder e a segurança são o foco, são os focos principais para o realismo, no liberalismo, a paz, a prosperidade através da cooperação. Nós temos alguns exemplos de uma ou outra forma de organização do sistema internacional. As tensões imperialistas no século XIX entre as potências europeias se explica à luz do realismo político, assim como as tensões entre Estados Unidos e União Soviética. O liberalismo pode ser utilizado para o entendimento em escala internacional regional da criação do Mercosul, da criação da União Europeia, e em escala internacional mundial da própria Organização das Nações Unidas. Tendo em vista essa abordagem mais geral acerca de realismo e liberalismo, e pensando que os Estados Unidos hoje, à luz do que Rafael Cohen nos colocou, é um grande experimento realista, vejamos como isso se desdobra nas relações internacionais, na relação com as instituições internacionais. Diz Rafael Cohen, historicamente, Washington sempre combinou realismo com idealismo. A ideia de cooperação em instituições internacionais que, claro, reforçariam o poder americano, ou o poder americano independentemente de outros parceiros ou de outras instituições. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram muito eficientes na criação de instituições reguladoras das relações internacionais em favor das necessidades dos Estados Unidos, ao caso da Organização das Nações Unidas, mas também da OTAN, a Aliança Militar da OTAN, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Os Estados Unidos atuavam a partir deste momento, reforçando seu poder em cenário internacional mundial através do uso da força, o chamado hard power, a pressão militar, a pressão política direta, as sanções internacionais. Isso pode ser dado, por exemplo, na Operação Eldorado Canyon,
a operação militar dos Estados Unidos em 1986 com ataques aéreos contra a capital da Líbia, Trípoli. E também era feito através do soft power, o poder brando, o poder via convencimento. Um exemplo disso é a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, que patrocina, entre outros, ajuda humanitária em diferentes países do mundo. Então, há instituições à luz do liberalismo que os Estados Unidos utilizam, reforçando seu poder em parceria com outros países. Os Estados Unidos não deixam de atuar também à luz do realismo com instrumentos de força ou de soft power. Mas Rafael Cohen nos traz o seguinte: o novo governo Trump, por outro lado, adota uma abordagem puramente realista em relação à política externa. Diz ele, ex-assessores acadêmicos e jornalistas de Trump descrevem o governo dessa maneira: funções-chave na segurança nacional são ocupadas por pessoas que se autodenominam realistas, realismo nas relações internacionais. Alguns que anteriormente defendiam uma política externa mais baseada em valores, incluindo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mudaram de posição desde então. Portanto, nós temos uma tendência de ataque dos Estados Unidos e, consequentemente, enfraquecimento de instituições como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, sabemos, desde os tempos de Obama, mas um projeto concretizado no primeiro governo Trump, a negativa dos Estados Unidos de aceitação de novos juízes no órgão de apelação, fazendo com que, na prática, a Organização Mundial do Comércio deixe de funcionar. Os Estados Unidos são os principais financiadores de algumas instituições internacionais mundiais, como a ONU, como a Organização Mundial da Saúde. A restrição de recursos americanos a essas instituições ou a ameaça americana de retirada da Organização Mundial da Saúde é um enfraquecimento patente dessas instituições à luz do realismo e contra a lógica do liberalismo. Se historicamente os Estados Unidos se equilibraram no reforço ao seu poder entre essas duas formas opostas de teorização das relações internacionais, parece que hoje o primado é realmente do realismo. Nota então a tendência de enfraquecimento dessas instituições. Mais ainda, a participação dos Estados Unidos nessas instituições se torna condicionada. Não é que essas instituições deixam de existir, algumas delas ficam terrivelmente enfraquecidas, como é o caso da Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio, mas outras só existem, e de novo, à luz do realismo, como um reforço de poder dos Estados Unidos, com um mando direto por parte dos Estados Unidos. Havia uma demanda americana de os países membros da OTAN, em especial os países europeus, aumentarem o seu comprometimento de gastos com defesa, gastos com o setor militar, e eles acataram na última cúpula da OTAN agora no mês de junho, porque a OTAN aumentou para 5% os gastos militares, porque Donald Trump pressionou os parceiros da OTAN, pressionou os países europeus. Então, notem, enfraquecimento de instituições e outras instituições que ficam sob o mando, controle direto do governo dos Estados Unidos, é o caso, por exemplo, da OTAN. E, finalmente, também à luz do realismo, uso da força em todos os níveis, uso da força militar. Nós tivemos agora, em governo Trump, os ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas. Fora o uso direto de poder via força militar, o poder dos Estados Unidos que se manifesta em várias outras situações, como no tarifaço, o tarifaço que já estava anunciado em janeiro de 2025 ganhou força agora a partir de agosto, entre outros sobre o Brasil, que junto com a Índia são agora os países mais tarifados pelos Estados Unidos. Pegando o Brasil como exemplo, nós temos essas tarifas totalmente injustificadas do ponto de vista comercial, tendo em vista o déficit comercial que o Brasil amarga com os Estados Unidos nos últimos 10 anos. Mas essas tarifas não são comercialmente explicáveis, elas são política e geopoliticamente explicáveis. Politicamente, o apoio do governo americano ao ex-presidente golpista do Brasil, Jair Bolsonaro, que está há poucos dias de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crime de golpe de Estado. Daí a pressão dos Estados Unidos de Trump com vistas a reforçar os seus aliados, independentemente da soberania das instituições
do Brasil. Mais ainda, em relação ao Brasil, a sua participação nos BRICS, membro fundador dos BRICS, e nesse caso, então, a pressão tarifária americana contra o Brasil se traduz num esforço de pressão de caráter geopolítico nas relações internacionais mundiais e enfraquecimento dos BRICS. Rafael Cohen termina o seu artigo com as seguintes palavras: a questão fundamental, porém, é se esse experimento se esse experimento com realismo produz um mundo que deixa os Estados Unidos mais fortes, mais prósperos e mais seguros. E aqui até mesmo alguns realistas agora têm suas dúvidas, afinal, sem a proteção de uma ordem internacional, o mundo retorna à anarquia hobbesiana, e esse não é um lugar particularmente atraente para se viver, diz Rafael Cohen. Portanto, será que é bem-vindo um mundo no qual não há instituições reguladoras dos países do sistema internacional? Será que é bem-vindo um mundo no qual há uma potência hegemônica governada por um presidente fascista na atualidade? Parece que a resposta é negativa. Bem, para isso, um videozinho rápido para nós debatermos o realismo dos Estados Unidos nas relações internacionais e a sua influência nas instituições internacionais e na relação com vários países. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.